Vamos lá, vamos começar o nosso primeiro capítulo sobre embalagem. Primeiro eu vou contar para vocês a minha experiência, como que eu envio os meus livros, e aí eu vou te dar algumas dicas de pessoas que eu vejo fazendo coisas diferentes de mim e que também dão muito certo, tá? A minha forma de enviar livros não é a melhor, você pode construir uma forma muito melhor de enviar livros. Por que que eu envio assim então? Eu já te explico. Mas antes de eu contar um pouco da minha história. Quando eu comecei a enviar livros, eu tive algumas situações complicadas, situações ruins com os correios, né? De receber foto de livro amassado, de receber foto de embalagem rasgada, vários e vários problemas que aconteciam porque os correios não tratavam dignamente o livro. Eles jogavam por cima das cercas, eles não entregavam direito. Por quê? O livro, ele não precisa ter uma assinatura. O tipo de envio de livro não precisa ter uma assinatura do recebedor. Então o correio ele pode botar na caixinha de correio exprimido, ele pode jogar por cima do portão. Chegando na casa da pessoa, tá pronto. Não tem que ter nenhum tipo de comprovação de que chegou lá. Chegando lá, eles falando que chegou, acabou. Então isso gerou muitas situações onde o livro era maltratado e as coisas aconteciam errado. Nessa época, eu enviava os meus livros com um envelope. Sabe aqueles envelopes que você compra em papelaria? Na época eu gastava cerca de 40 centavos por envelope para enviar os livros, então era um custo relativamente baixo, que não afetava muito o meu rendimento, não afetava muito o meu lucro em cima dos exemplares, né? Então eu comprava ali os pacotes, levava até o correio e no correio mesmo eu preenchia os endereços, preenchia as informações e resolvia todos os problemas. Começou a dar esses problemas de quebrar coisa, de amassar lado, de riscos, muitos problemas, e aí eu decidi encontrar uma solução. Primeiro eu pensei em embalar com papel bolha, que eu já recebi muito livro embalado em papel bolha e é uma boa solução, mas agrega muito o seu custo e é muito difícil de você comprar papel bolha numa quantidade bacana ou envelopes de papel bolha. É bem chatinho de comprar, então se você tiver com facilidade, tiver um custo baixo por envelope, um custo baixo por metro, tudo bem, compra, embala. Mas não foi a solução que eu consegui encontrar, porque eu procurei papel bolha e não consegui achar, então eu tive que apelar para outras coisas. Então eu comecei a conversar com pessoas, comecei a ver opções e eu encontrei numa gráfica aqui de Bento Gonçalves, que é a Magnum, que é uma gráfica que eu já imprimi muita coisa pequena, né? É uma gráfica pequena, mas que tem pessoas muito bacanas e que dialogam. Você criar relação com as pessoas é muito importante, porque elas podem te ajudar. Eu estava conversando com eles sobre isso, e eles me disseram que eles tinham um papel que era grosso. Na verdade, nada mais era do que um sulfite 300 gramas, né? Com uma gramatura bem alta, que na teoria ele é forte, ele é um papel que não é feio, um papel branco, né? Que é bacana de ver. Se eles estragassem, se eles manchassem o pacote, se acontecesse alguma coisa, ia ser muito fácil de perceber. Então também era bom por causa disso, porque às vezes o cliente, o leitor, recebe o livro e ele fala: Poxa, chegou todo sujo o meu livro. Aí a gente já sabe que os correios não estão fazendo um bom trabalho ali. E depois que eu mudei para esse papel, eu nunca mais tive um problema com o envio. E foi uma mudança totalmente básica, mega simples. Hoje eu tenho ainda muito papel. Por que eu fiz na época, tá? Eu comprei com eles um rolo de papel. Um rolo de papel e eles generosamente cortaram para mim em tiras. Então eu tenho tiras que são perfeitas para embalar até 2 livros. Mais do que 2 livros não fica legal. Mas eu na época não tinha mais do que 2 livros e até hoje não tenho 2 livros ao mesmo tempo para vender. Então é muito prático para mim. Se forem livros de 200 páginas, dá para colocar até 3 às vezes. Então é muito prático. E o papel é grosso, não rasga com facilidade. Ele dá até 2 voltas às vezes no livro, então alguns pedaços mais importantes eu deixo mais protegido. E ele é totalmente branco, então é bacana, ele fica legal de trabalhar. Depois que eu troquei para esse papel, nunca mais tive nenhum problema. Esses envelopes de papelaria, papel pardo, de papel craft ou de papel sulfite mesmo, eles são muito finos e eles têm dobraduras muito delicadas, né? Então eles têm pouco material extra, pouca cola. Então quando você mexe muito aquele negócio com algo dentro, ele rasga muito fácil. Então eu não te recomendo usar esses envelopes de papelaria. Mas tem outras opções com envelopes que funcionam muito bem e que eu vou falar nos próximos capítulos.